gente, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bom, meus grandes amores, obrigado por todos que estão aqui inscritos e vamos hoje aí para mais um tutorial de maquiagem. E hoje, como vocês viram aí na capa do vídeo, é a maquiagem no tom de Marsala. Gente, eu estou utilizando no fundo da pele um batom no tom vermelho para poder tirar esse amarelado que tem o tom aí dessa base. Então, para eu poder utilizar essa base e não desperdiçar ela, eu utilizei um batom vermelho. É um truque que você também pode utilizar na sua maquiagem, e aí vai poder te ajudar a utilizar aquela base que tem um tom mais amarelado. Então você não vai perder nenhum produto que você tenha comprado e que pode não ter dado certo para sua pele. Você vai adaptá-lo. Eu utilizei o batom vermelho, não pode ser um batom mate, tem que ser um batom cremoso para ele poder se adaptar. E vou utilizar para espalhar o pincel e depois a Beauty Blender para tirar as marcas do pincel, beleza? Então dá batidinhas que fica tudo uniforme. Vou utilizando aí a Beauty Blender e dando batidinhas principalmente nas curvas do rosto. Vou utilizar para fazer a sombra de sobrancelha, o quarteto da Max Love, para poder, marcar bem minha sobrancelha. Vou utilizar também essa paleta de pó da Ruby Rose para poder fazer o meu contorno e para poder matificar minha pele. Vou fazer o contorno com o tom de marrom aí mais escuro nas bochechas. Também vou fazer contorno aí, na base do cabelo, na raiz do cabelo, também com o mesmo marrom que eu utilizo na bochecha e na parte de baixo do pescoço, para disfarçar a papada. E aí eu vou utilizando aí, passando também nas raízes do cabelo, porque aí você faz um disfarce entre a sua raiz do cabelo e o tom da base, fica muito bom. E aí lembrando de marcar bem a bochecha para dar aquela afinada boa no rosto, e a afinada também no pescoço e papada. E aí eu vou utilizar esse pó mais claro, como se fosse um pó translúcido, ele é bem fininho também. E aí você dá aquele tom de luz, embaixo da parte das olheiras, caso você tenha. Se você tiver uma olheira mais escura, o indicado é usar corretivo mais claro. Mas eu também tenho pó translúcido, eu vou utilizar esse da Luisance. E, gente, pó translúcido pode passar sem medo. Eu vou passar bastante, porque como eu vou mexer com sombra escura, caso ele caia, depois é só varrer o pozinho. E eu vou utilizar essa maravilhosa paleta da Catherine Hill. Eu estou apaixonada, é o novo amor da minha vida essa paleta. E aí eu vou começar utilizando o tom vermelho, pra gente poder chegar no Marsala. Eu vou utilizar aí o vermelho e vou aplicar primeiro na pálpebra móvel. E depois eu vou fazendo os movimentos de esfumar, que é os circulares e o vai e vem. E aí, por cima desse vermelho mais vivo, eu vou aplicar o tom vinho, que aí eu vou chegando no tom de Marsala desejado. Então, sempre aplica na pálpebra móvel e depois você vai esfumando e subindo esse esfumado mais Marsala. Gente, eu adorei essa cor e a pigmentação dessa paleta, juro, não tem pra ninguém. É você dar duas batidinhas e já fica muito pigmentado. Agora eu vou utilizar um outro pincel mais fofinho para poder fazer o tom de transição, que eu vou utilizar um marrom da mesma paleta, para fazer essa transição subindo para a pálpebra próxima à sobrancelha. Então, sempre a transição com marrom. Você também pode começar fazendo primeiro o tom de transição, caso sua pele seja mais morena, negra como a minha, utilize o marrom. Se for mais clara, você utiliza aí um pérola para fazer essa transição. E depois vai escurecendo até chegar no Marsala. Eu utilizei esse tom de marrom da paleta da Catherine Hill. E aí você aplica no cantinho e vai fazendo movimentos de vai e vem para esfumar até a parte de dentro do olho. E aí depois eu voltei com o meu pincel com o vermelho e com o vinho para poder chegar no tom de Marsala. Esse tom dessa paleta é muito bonito. Nossa, ele tem um vermelho muito vivo. E aí você vai deixando ele mais vinho, mais Marsala com o tom de vinho da paleta. Fica perfeito o tom de Marsala. E Marsala é uma cor que tá muito na moda. E aí para o inverno vai ficar perfeito. E lembrando, gente, o segredo é esfumar muito, muito para poder ficar perfeito.
Depois de você terminar esfumado, é só varrer o pó branco. Não tem mistério, porque o pó branco, ele desaparece. E aí, se tiver caído qualquer restinho de sombra em cima da sua bochecha ou da sua pele, na hora que você varrer o pozinho, já vai sair tudo. Você também pode utilizar aí, né, o delineador. Escolha o que for mais fácil para você manusear. Eu gosto muito desse líquido da Avon, porque eu tenho uma facilidade enorme de manusear ele, já uso há bastante tempo, mas o que eu indico para quem está iniciando com delineador é o delineador de caneta, porque ele dá mais precisão para você poder fazer o gatinho e também só o delineado, caso você não queira puxar o gatinho. Fica muito bacana e eu fiz um puxadão para poder, depois que colocar o cílio, acompanhar. E essa sombra marsala, esses olhos mais escuros, eles pedem um delineado um pouco maior e também pedem cílios postiços assim bem grandes, né, para poder ficar bem marcado. Então eu fiz um delineado bem pin-up, bem comprido e fininho na ponta. E pus rente toda a raiz do cílio. E aí eu vou utilizar um delineador em gel da Luisance, e aí eu vou fazer aquele esfumado abaixo do olho. Então, eu ponho um pouquinho até metade do olho, e depois venho só com um pincel, e com uma sombra marrom, um pincel mais fininho, de ponta fininha, e uma sombra marrom. E aí, eu vou matificando esse delineador em gel, e esfumando com o marrom. E aí fica aquele efeito que a gente tá acostumado a ver, né, dos maquiadores profissionais, de esfumado abaixo do olho. Fica uma maquiagem bem bonita. Então, ó, você vai só espalhando os movimentos de vai e vem com o pincel de levinho. Não precisa ser muito forte, porque senão pode espalhar até embaixo e sair muito da linha do desenho do olho. Então, você só vai esfumando no movimento de vai e vem com a pontinha do pincel embebida lá no pó marrom. Fica muito bom, fica um efeito muito legal quando você põe o delineador em gel no fundo, que aí ele fica com um ar mais escuro. E aí eu vou finalizando utilizando o blush, né, depois do contorno. Eu tô utilizando um tom mais alaranjado de blush, que é esse da Boca Rosa Beauty. Eu gostei bastante desse tom alaranjado, porque ele dá um tom mais bronzeado, não tão rosé. E aí eu utilizo essa parte do trio que tem brilho, eu utilizo por cima do contorno. E aí agora eu vou utilizar o iluminador, peguei desse quarteto da Ruby Rose. Eu gostei bastante desse quarteto porque ele, olha, tem um glow incrível. E aí eu utilizo ele nas partes da bochecha, no nariz. E também vou utilizar ele abaixo da sobrancelha, gente. É muito importante você dar uma iluminada além do nariz e das bochechas, do topo da maçã. Você iluminar também abaixo das sobrancelhas, porque é um segredo que dá um ar muito bonito para sua sombra e para o seu esfumado. Dá aquele ar que levanta o seu olhar, levanta a sua sobrancelha, dá um ar tão profissional. Fica incrível. E aí, se você puder dar essa iluminada, você vai adorar. E aí, pra combinar muito, tem muitas cores de batons que combinam muito com o tom de Marsala da Sombra, mas o vermelhão, esse é da ATP, da Mary Kay. Eu gostei muito dessa cor de batom e ele é mate, fixa super bem, dá pra você utilizar bastante. Você vai conseguir comer tudo sem precisar ficar retocando toda hora o batom. Ele é muito bom e aí ele tá numa média de uns R$39, mas vale super a pena. E aí você vai utilizar o seu cílio postiço. Eu dou a preferência para os de minks, mas que sejam sintéticos, que não sejam de bichinhos. E utilizar a máscara. Essa foi aí o tom de Marsala, que eu consegui chegar nesse tom com a paleta da Catherine Hill. Eu não utilizei nenhum preto, então eu só utilizei os tons de vermelho e de vinho e ficou maravilhoso, e a transição com marrom. Eu espero que vocês também tenham gostado. Tenta fazer aí, me marca quando você fizer. E se você gostou dessa make, não se esquece de deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal, compartilha aqui embaixo com as amigas, me segue lá no Instagram. E pode mandar mensagem que eu respondo todas. Um beijão e até a próxima!